Olá, tudo bem? Você prefere ser chamado de feio ou ser chamado de bonito? Talvez essa pergunta pareça um tanto quanto pueril, porque a resposta deveria ser bastante trivial até que o presente vídeo revele a ingenuidade ou até mesmo a hipocrisia daqueles que esperam ou buscam receber elogios por conta de sua aparência física, e também daqueles que detestam serem chamados de feios pelo mesmo motivo. O que é pior, se achar ou ser considerado feio, ou se achar ou ser considerado bonito? Talvez você não tenha parado para pensar sobre essa ótica, mas criticar ou mesmo elogiar as pessoas por conta de alguma característica que elas não tiveram mérito ou demérito na conquista, além de ser insensato, é um ato que tem um potencial de perverter o caráter destas pessoas. É lamentável que pessoas nascidas com a confluência maravilhosa de genes se nutram de lisonjas por conta de suas creditadas belezas, ou que se sintam melindradas ao serem rejeitadas por terem nascido com uma aparência, digamos, pouco desejável. Adulações do tipo "você é lindo" poderiam e deveriam ser entendidas como algo tão ofensivo quanto críticas do tipo "você é feio", uma vez que se estão considerando a sua aparência em detrimento do seu caráter. Ora, se eu me sinto melindrado por ser chamado de feio, é porque não aceito o fato de estarem me julgando pela minha aparência. Diante do exposto, estamos sendo hipócritas ou no mínimo infantis se permanecermos nos alimentando de elogios, uma vez que é a mesma motivação que leva as pessoas a nos acharem ou chamarem tanto de feios quanto de bonitos, ou seja, o julgamento da nossa compleição física atribuindo valor a isso. Mas por qual motivo sempre se reagem positivamente diante de um elogio, porém negativamente face uma crítica com respeito à nossa aparência? Na verdade, o nosso descontentamento em relação àqueles que julgam pejorativamente a nossa aparência não é reflexo de uma não aceitação de tal julgamento superficial e arbitrário, mas simplesmente a constatação de que estamos sendo rejeitados. O motivo da rejeição é irrelevante, pois o problema encontra-se enraizado em nosso ego inflamado. Em outras palavras, por estarmos preocupados demais com o que aparentamos ser, não percebemos o ataque subliminal ao nosso caráter, uma vez que a nossa percepção do que seja o ideal de aceitação esteja embotada por algum tipo de complexo narcisista e ególatra, sobretudo fomentado pelas mídias que enfatizam a estética e exaltam o belo como um santo grau da satisfação pessoal. O que é realmente importante de ser notado torna-se irrelevante, portanto, não almejado e buscado tão esmeradamente. A sociedade em geral está sendo bombardeada com imagens que sugerem e idealizam uma perfeita simetria estética, associando-as falsamente ao prazer, bem-estar, felicidade e, por fim, ao sucesso. Se estabelecer um padrão estético onde apenas 1 ou 2% da população mundial consegue alcançar, e apenas estes estão gabaritados a perpetuar essa imagem idealizada, por exemplo, através da propaganda de sabonetes, shampoos, cosméticos e demais produtos associados à beleza. O restante dos cerca de 98% não são classificados para esses papéis e devem se conformar com o status de cidadão de segunda categoria. Que superficial. A sociedade aceitou um falso padrão de aceitação e exige dos demais o mesmo padrão que buscam para si. É óbvio que eu não estou me referindo ao asseio pessoal, cuidado com os dentes, a unhas, cabelos, roupas, porque muitas vezes a falta desses cuidados básicos, eles refletem uma, uma personalidade relapsa, preguiçosa, desleixada. A que firmemente deve opor-se é a ênfase exagerada que se dá a essa busca formatada pela aparência, a busca pela excelência formatada como um fim de se alcançar uma plena satisfação pessoal. É nesse ponto que não seria exagero afirmar que a beleza física pode se tornar uma maldição quando se aceita mérito indevido. Um convite a uma vida frívola e superficial, assim também como um biótipo pouco simétrico pode induzir muita gente a um mergulho na amargura e negatividade, se mesmo de maneira subliminar aceitarem o mantra mentiroso de que são espécimes vergonhosos de seres humanos. Portanto, sejamos deliberadamente indiferentes em relação às críticas ou elogios à nossa própria aparência, pois isso não é critério seguro de autoaceitação e satisfação pessoal.